Queridos irmãos, essa noite nós vamos conversar um pouco sobre a conversão de Pedro e aprender um pouco a partir de alguns aspectos dessa conversão. O texto base para a nossa reflexão, nós vamos ler alguns textos, mas o texto base para essa reflexão se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás. Negarás que me conheces antes que o galo cante. O que chama a atenção nesse versículo é que Pedro, discípulo de Jesus, já estava andando com Jesus há quase 3 anos e ouve de Jesus: quando tu te converteres. Pedro, o mesmo que vivenciou inúmeros milagres, acompanhou inúmeras curas, inúmeras pessoas sendo libertas por Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus, dormia junto com Jesus e os demais discípulos, ouviu inúmeros sermões, dentre eles o Sermão da Montanha, ouviu dezenas de parábolas acerca do reino de Deus, largou tudo que tinha para seguir a Jesus, mas ainda não tinha se convertido. Eu estou falando daquele Pedro que estava no barco, estava o dia inteiro tentando pescar, já era um pescador experiente, e naquele dia não estava tendo um dia produtivo, não estava pescando nada, já estava desistindo, já estava lavando as redes. E Jesus disse a ele: lança a rede desse lado. E Pedro creu naquela palavra do mestre, disse: sob a tua palavra lançarei as redes. E após lançar as redes, quando elas foram ser recolhidas, vieram tantos peixes que eles quase não tinham força para poder subir as redes. E trouxeram centenas de peixes ali no barco, a passagem que é conhecida como a pesca maravilhosa. E nessa mesma passagem Jesus diz para ele: eis que te farei pescadores de almas, pescador de homens. E Pedro deixa tudo e vai seguir Jesus. Eu estou falando do Pedro que andou sobre as águas. Nenhum outro discípulo teve essa fé, essa ousadia, mas Pedro teve a tamanha fé que andou sobre as águas. Estou falando do Pedro que ouviu de Jesus que ele era a pedra sobre a qual ele edificaria a igreja, que ele receberia as chaves do reino dos céus. Vamos ler um pouco sobre essa passagem. Pedro, ele afirma que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, num trecho das Escrituras conhecido pela confissão de Pedro. Está lá no livro de Mateus, capítulo 16. Versículo 13, do 13 até ao 20. Diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram essas palavras, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro creu e recebeu a divina inspiração e revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Pedro recebeu de Jesus essas palavras que diziam que ele teria a chave, que ele teria autoridade, que ele edificaria a igreja sobre Pedro. Pedro foi o patriarca da igreja, o apóstolo que coordenava a igreja após a vinda do Espírito Santo e a ascensão de Jesus. Porém, Pedro, nesse momento histórico, ainda não tinha se convertido. E aí eu trago para os dias de hoje quantas pessoas que estão na igreja, às vezes têm 10, 15, 20 anos de igreja e nunca se converteram. Existem pessoas que têm anos e anos de igreja, mas nunca se converteram. Porque conversão não é tempo de igreja. Conversão não é andar como crente, falar como crente. Conversão vai muito além de um linguajar, de uma maneira de se vestir. Hoje em dia muitas pessoas dizem ser de Jesus, ser crente, ser evangélico. O que há aí é uma adesão a igrejas, é uma adesão a determinados segmentos evangélicos, mas, de fato, poucas são as conversões. E eu queria discorrer um pouco sobre o que é a conversão. A conversão é um processo que tem um start no arrependimento. Ela começa com um arrependimento que vem... Esse termo arrependimento vem do original grego metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudança de entendimento. E é seguida de um processo contínuo de metamorfose, ou seja, de transformação. Então, primeiro acontece a metanoia, a mudança de mente, a mudança de entendimento, a mudança de caminho, a mudança de rumo. E depois, um processo contínuo, dia após dia, de metamorfoses, de transformação, de modificação, de aperfeiçoamento. A conversão é como a gente estuda na autoescola, né? O carro vai fazer uma conversão à direita, conversão à esquerda, apenas para exemplificar. Ou seja, ele vai dobrar à direita, ou seja, ele vai seguir um outro caminho. Ele deixou de andar nessa via e está tomando outra via, outro rumo, outra direção, outro caminho. Essa é a conversão. Eu estava andando num caminho que conduzia à perdição, que conduzia à porta larga, que era totalmente guiado pelas minhas vontades. Agora eu entro por um caminho em que não faço mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Um caminho estreito, onde a porta é estreita, mas conduz à salvação. Outro exemplo de conversão é quando a gente pega um arquivo no computador, arquivo em WMA, e a gente converte ele para MP3. O arquivo é o mesmo, mas o formato é diferente, a forma é diferente. Apenas para exemplificar o que é a conversão. E eu queria dividir a conversão em dois conceitos distintos. O primeiro é a grande conversão e o segundo, as pequenas conversões. Quando a gente diz se uma pessoa é convertida ou não, a gente está dizendo se ela passou por essa grande conversão. E quando a gente passa por essa grande conversão, a nossa vida muda. É como se eu chegasse aqui para vocês e dissesse, eu saí à rua mais cedo e um caminhão de algumas toneladas estava a 60 km por hora e me atropelou. Você vai dizer, das duas uma, ou ele está mentindo ou ele é maluco.
Pois bem, é impossível alguém ter um encontro com Deus, que é a pessoa maior que existe, maior que há, e continuar da mesma forma. Da mesma maneira que um caminhão a 60 km por hora, se me atropelar, vai quebrar alguns ossos, vai me desfigurar, vai me mudar. Ao encontrar com Deus, alguma coisa vai mudar. Eu não posso ter mais a mesma forma. Eu não posso mais ser o mesmo. Existem pessoas que dizem que tiveram um encontro com Deus, mas permanecem a mesma. E o encontro com Deus não é um final de semana num sítio, num retiro. O encontro com Deus é muito mais que isso. E pode acontecer em qualquer lugar. Deus, ele pode te encontrar. E você pode encontrar com ele em qualquer lugar. Não precisa ser na igreja, não precisa ser no retiro, não precisa ser no monte. Pode ser em qualquer lugar, porque ele está em todo lugar. E onde ele quiser se revelar, ele vai se revelar. Eu quero trazer para vocês, então, esse conceito, a grande conversão. A grande conversão é quando a pessoa se arrepende e muda, se converte ao Evangelho, se converte a Jesus, deixa com que ele reine sobre a sua vontade, reconhece ele como Senhor e como Salvador. E as pequenas conversões, elas acontecem ao longo do processo. São detalhes, são particularidades, são tratamentos específicos em que Deus quer nos transformar, em áreas específicas, em coisas específicas em que Ele deseja trabalhar em nós. E aí é preciso fazer pequenas conversões. E no sentido da grande conversão, eu te pergunto, será que você já se converteu? E se você já se converteu, quais são as áreas da sua vida que precisam sofrer pequenas conversões? Quais são as áreas da sua vida em que Deus quer que o seu coração se converta a Ele? Talvez o teu coração está nas riquezas e é preciso que o teu coração se converta a Ele. Talvez o teu coração está nas paixões desse mundo e é preciso que você se converta a Ele, a Deus. Talvez o teu coração está num cargo que você tem e é preciso que você abra mão disso e se converta ao Senhor. Onde você precisa se converter? O que precisa se converter na tua vida? E essa pequena conversão, eu exemplifico como o seguinte. Você tem uma parede cor amarela. E aí você pinta ela de verde. Ou seja, você converteu ela para a cor verde. Aconteceu a grande conversão. Agora, as pequenas conversões são as medidas necessárias para que essa parede verde chegue no tom de verde que Deus quer. Alcance a tonalidade de verde que precisa. Às vezes nós realmente já se convertemos, porém tem áreas específicas de nossas vidas que precisam de conversão e é preciso ter humildade. E é preciso saber reconhecer, Senhor, eu preciso de ajuda, converte o meu coração a Ti nesse sentido, nesse detalhe, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa fraqueza, eu quero que o Senhor me converta nisso, eu quero que o Senhor mude. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me mude nisso, nesse aspecto, naquele outro. E Deus vai trabalhar, Deus vai mudar. Queria trazer para reflexão alguns conceitos de conversão para que fique ainda mais claro. O bispo Hermes Fernandes define a conversão como um deslocamento do eixo da existência. A pessoa deixa de viver para si e desloca o eixo da sua existência de maneira que ela vive para Deus e para o próximo. A palavra de Deus diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que o amor de Deus nos constrange porque Ele morreu por nós. E aqueles que andam segundo Ele não vivem mais para si, mas para aquele que os chamou, aquele que os elegeu, aquele que os amou primeiro. Rubem Alves, teólogo e escritor brasileiro já falecido, define a conversão
como sendo o seguinte: o processo de reestruturação ou reconstrução de esquemas interpretativos e de valor. Eu gosto de definir conversão como sendo a diferença entre conhecer e praticar, entre falar e fazer, entre parecer e ser. É essa diferença que define aquele que é convertido daquele que não é. Mas por que Pedro ainda não era convertido? Porque Pedro ouviu de Jesus: quando tu te converteres. Gostaria de te mostrar na palavra o porquê. Ainda em Mateus capítulo 16, após ouvir de Jesus que ele receberia as chaves do reino dos céus, o que fosse ligado na terra seria ligado nos céus, desligado na terra seria desligado nos céus. Acontece o seguinte, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro ouviu do Senhor essas palavras, de que não foi carne e sangue que revelou a ele, que o Senhor era o Cristo, o Filho de Deus, que ele edificaria a sua igreja sobre essa pedra, que receberia as chaves dos céus, uma palavra poderosa, especial, específica para Pedro. E Pedro logo se engrandece. Pedro logo deixa a vaidade entrar no seu coração, começa a achar que ele é especial, que ele é mais capaz do que os outros discípulos. E logo Satanás encontra uma brecha em Pedro, porque Pedro era um vacilão. Pedro estava sempre vacilando, estava sempre na inconstância. E aí Satanás encontra lugar e usa Pedro para tentar dissuadir Jesus de não atingir o seu objetivo, que era a cruz. Tem gente pregando por aí que a cruz, no momento da crucificação, o inferno ficou em festa. Satanás fez festa. Queridos, a palavra nos mostra que o diabo fez de tudo para que Jesus não fosse à cruz, porque a cruz é a nossa vitória. Na cruz, ele despojou todos os demônios, os principados, os potestades. Ele levou as nossas enfermidades. Ele perdoou os nossos pecados. A cruz é o símbolo do Deus que quer se reconectar com a humanidade. Por isso o diabo usa a boca de Pedro para tentar persuadir Jesus, para que Jesus não alcance esse objetivo. Mas Pedro era um homem assim, inconstante. E aí eu trazendo para os dias de hoje, alguém inconstante. Se você conhece alguém inconstante, você não confia nessa pessoa. Alguém que está bem um dia, está mal um outro, tem um humor um dia, um outro humor no outro dia. Uma vida de altos e baixos, parece uma gangorra, um ioiô, uma montanha russa. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. E eu te pergunto, como Deus vai confiar algo na sua vida se você é inconstante? Como Ele vai confiar nas suas mãos algo se você dia está bem, dia está mal? É preciso que haja uma constância em buscar o Senhor, uma constância na leitura da palavra, uma constância em fazer o bem, uma constância em amar, uma constância em perseverar. Outro exemplo que demonstra que Pedro não era convertido. Eu estou aqui fazendo a caveira do Pedro. Pedro tinha
sim, muitas qualidades. Ele amava Jesus do jeito dele, ele seguia Jesus, ele era realmente interessado pelo Evangelho, ele tinha sim suas qualidades, mas Pedro era um pouco turrão, era um pouco precipitado, era um pouco nervoso. Tinham muitos aspectos em que Deus precisava trabalhar na vida de Pedro, no coração, no seu temperamento, nas suas emoções, no seu entendimento. E essa palavra aqui vai deixar bem claro que Pedro ainda não tinha entendido a proposta do Evangelho, ele ainda estava na visão da lei, do olho por olho, do dente por dente. Em João, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? Em outros evangelhos, que também narram essa história, Jesus vai pegar a orelha de Malco, que é o soldado, e repõe, coloca no lugar, faz um milagre, coloca a orelha no lugar. Ou seja, Pedro aqui não tinha entendido ainda a proposta do Evangelho. Ele ainda estava naquele entendimento da lei. Jesus diz que não se pode deitar vinhos novos sobre odre velhos, nem pôr um remendo de um pano novo num pano velho, porque rasga, porque o odre se rompe. E Pedro ainda pensava como a lei, olho por olho, dente por dente, e aqui ele queria mostrar serviço, ele queria tentar resolver a parada, passando à frente de Jesus, puxa a espada e arranca a orelha de Malco. Eu tenho quase certeza de que Pedro estava engrossando o couro daqueles discípulos que perguntaram ao Senhor: o Senhor quer que a gente ore e mande fogo do céu para consumir essa cidade? E aí Jesus responde: de que espírito sois? O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Era necessária uma mudança de mente, uma mudança de entendimento. Pedro ainda não tinha compreendido o amor e a graça de Deus. E um outro episódio muito conhecido, que corrobora com essa conjectura que eu trago essa noite, sobre Pedro ainda não estar convertido, se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62. Diz assim a palavra do Senhor: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio
e juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais, Pedro. Porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro não teve coragem de assumir que estava com Jesus. Estava abatido, estava ali desorientado, sem chão, porque o seu mestre estava sendo preso, iria ser crucificado e morto. E Pedro nega Jesus. O que me chama a atenção, lendo sobre Pedro, é que Pedro ainda não amava a Jesus e a Deus como deveria amar, com toda a força, o entendimento, a alma, o coração. E Pedro não demonstra nenhum tipo de amor ao próximo, o que corrobora com a definição de que a conversão é um deslocamento de eixo para amar a Deus, servir a Deus, amar ao próximo e servir ao próximo. Um detalhe que me chama a atenção era que Pedro achava que estava pronto. Quando ele puxa a espada e corta a orelha de Malco, ele achava que ele tinha autonomia e poderia fazer o que bem entendesse. Quis tomar a frente de Deus, quis fazer do seu jeito. Quando Jesus o repreende, aqui versículos antes, ele responde a Jesus dizendo que estaria pronto a ir contigo tanto à prisão como para a morte. Você lembra da definição que eu trouxe de conversão? Que era a diferença do falar e fazer? Pedro aqui disse e na hora ele não fez. Uma diferença gritante entre discurso e prática. E é o tipo de coisa que nós notamos hoje constantemente no meio da igreja, no meio dos líderes, que tem um discurso moralista, um discurso de santidade, um discurso muitas vezes legalista, mas a prática não corrobora com aquele discurso, não está de acordo com esse discurso. E, queridos, conversão não é simplesmente se adequar a uma maneira de se vestir, a um vocabulário ou a regrinhas morais. Conversão é um processo que começa de dentro para fora, em que o teu coração passa a amar a Jesus, passa a amar o Evangelho, a palavra, a amar a Deus e amar as pessoas, o teu próximo. O próximo não é só aquele que professa a mesma fé que você. O próximo também é o diferente. É aquele que professa outra fé, é aquele que tem uma cor de pele diferente, uma condição financeira diferente e até mesmo uma opção sexual diferente. O Senhor Jesus não nos chama para julgar, para apontar, nem para lançar pedras, mas para amar, para acolher. Pedro, ele amava Jesus do jeito dele. Ele seguia a Jesus, creio eu, porque ele era conveniente. Quando deixou de ser conveniente, ele nega e passa a seguir de longe. Mas alguns eventos, creio eu, 2 eventos específicos, 2 ou 3 que vou trazer aqui para vocês, marcaram essa conversão de Pedro. O primeiro, como a gente já leu, foi quando Jesus é preso e ele desembainha a espada e corta a orelha de Malco. Em um dos evangelhos, Judas chega até Jesus e Jesus chama Judas de amigo. Eu imagino que Pedro entrou em parafuso. Como esse canalha, cafajeste, te nega, te entrega, te traiu?
vem com soldados para te prender, e você chama ele de amigo. Pedro ali não ainda compreendera a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o favor imerecido. É você presentear quem merecia um castigo. É você dar a vida a quem merecia a morte. A graça de Deus é inexplicável. E é pela graça, queridos, que nós somos salvos, não é pelas nossas boas obras. Nós temos boas obras porque sim, somos salvos. E quem entende a graça de Deus não vive uma vida promíscua, não vive uma vida avacalhada, não vive uma vida de libertinagem. Você tem liberdade, mas aquele que compreende a graça vive uma vida que renuncia a si mesmo, porque a graça lhe constrange, a graça lhe toma as entranhas, a mente, o entendimento, o coração e sentimentos, de maneira que tudo que você quer fazer é agradar a Deus. É servir a Deus, é estar de acordo com os seus propósitos, é estar no centro da vontade de Deus. Pedro ainda não tinha entendido o amor de Deus nem a graça. Pedro vai lá e arranca a orelha de mal que Jesus coloca no lugar. Eu creio que Pedro refletiu sobre isso. Nossa, aquele soldado ia prender o meu Senhor. E o meu Senhor não retribui a violência, não retribui a hostilidade, mas em amor o cura, coloca a orelha no lugar. E outro evento, esse ainda mais marcante, foi o que nós lemos aqui em Lucas 22, a partir do versículo 54. Em que Pedro nega a Jesus 3 vezes. E mesmo negando a Jesus 3 vezes, Jesus passa por ele. Repare só, no versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Jesus não apontou o dedo para Pedro. Jesus não disse: Pedro, você me negou, você é um traidor. Pedro, isso não se faz. Eu não te abandonei, você me abandonou. Não, Jesus fixa os olhos em Pedro. Eu creio que esse olhar de Jesus fixo em Pedro ficou na memória de Pedro todos os dias, até a sua morte. Esse olhar de Jesus demonstrava puramente amor, compaixão, misericórdia pela vida de Pedro. Pedro ficou constrangido com tamanho amor, com tamanha graça, com tamanho perdão que aquele olhar ali já apontava. E aí diz que ele sai dali e chora amargamente, ou seja, ele se arrepende, ele fica mal porque fez algo que desagradou a Deus, mas Jesus não lhe retribui com a mesma moeda. Jesus lhe oferece perdão, lhe oferece amor, lhe oferece acolhimento. E Pedro percebe naquele olhar que ele era amado por Jesus. Que ele era amado por Jesus. Queridos, a partir daí, a vida de Pedro ganha uma nova dimensão. Passa por uma guinada. Porque a Bíblia diz: a quem muito é perdoado, muito ama. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo desceu sobre a vida de Pedro. E esse amor se refere ao entendimento de como Deus nos ama. E somente quando nós entendemos que nós somos alvo do amor de Deus, de um amor intenso, um amor profundo, que nós somos profundamente, imensamente amados por Deus, queridos, desejados por Deus, que Ele tem ciúme de nós, que Ele zela por nós, é que nós podemos amá-lo e amar ao nosso próximo. A partir daí, Pedro percebe a graça de Deus. Pedro tem um encontro com essa graça maravilhosa, irresistível. Pedro tem um encontro com esse amor e percebe esse amor. E aí,
Isso fica evidenciado nos seus atos descritos no livro de Atos dos Apóstolos. Outro trecho que eu acho que marcou a conversão de Pedro foi quando Jesus disserta sobre o amor e diz que os discípulos de Jesus seriam conhecidos se eles amarem uns aos outros. E Pedro, lá nas suas epístolas, ele fala tanto de amor. Porque verdadeiramente ele se converteu ao Senhor. Pedro recebeu de Jesus o chamado e a confiança de cuidar da igreja, e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Repare, Pedro ainda não tinha se convertido, mas Deus acreditava em Pedro, Jesus confiava em Pedro, Jesus designou a Pedro como patriarca da igreja. A Bíblia diz em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não estou pronto, você ainda não está pronto, mas Deus já confiou propósitos, um chamado, um ministério, dons, uma vocação à sua vida, mesmo ainda não havendo a conversão necessária. Porque ele acredita no Espírito Santo que move no meu e no teu coração, que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não seria por força a conversão de Pedro, não seria por violência, mas pelo Espírito que usa situações, circunstâncias como as que eu descrevi aqui, para que o nosso coração se converta a Ele. E aí, olha que interessante, no livro de João, capítulo 21, versículo 15, vai dizer assim a palavra do Senhor. Observe que coisa tremenda. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Pedro aqui tinha certeza de que ele amava Jesus. Tinha certeza de que não o negaria novamente. Tinha amor pelas almas. Por isso Jesus dá a ele a missão de apacentar as ovelhas. Ou seja, aqui o eixo da existência de Pedro estava deslocado. Por amor a Jesus e por amor às vidas. Porque Deus não confiaria as suas ovelhas a um pastor que não as amasse. E novamente, tornou a perguntar-lhe a segunda vez, Jesus, perguntando a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O versículo 18 diz: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Jesus pergunta 3 vezes. As mesmas 3 vezes que Pedro nega Jesus. Eu disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essas 3 perguntas, elas eram para confrontar e para restabelecer um novo tempo na vida de Pedro. Elas eram para apagar da memória de Pedro aquelas 3 vezes que ele negou Jesus. E dessas 3 vezes ele podia dizer com todo o seu coração: sim, eu te amo, Senhor. E Jesus diz que quando ele era moço, ele fazia o que ele queria. Naquele tempo em que eu descrevi que ele puxou a espada, cortou a orelha de Malco, em que ele agia de maneira abrupta, de maneira inconsciente, de maneira precipitada, ele fazia o que ele bem entendia. Mas agora a vida dele estava debaixo do senhorio de Cristo e ele fazia o que era a vontade de Deus. Não vivia mais para si, mas vivia para o Senhor. E outra passagem, apenas para finalizar, aponta para a conversão de Pedro.
Atos capítulo 3, versículo do 3 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu creio que nessa passagem, quando Pedro fita os olhos naquele paralítico que estava na porta do templo Formosa, ele lembra de quando Jesus fitou os olhos nele e o amou. E Pedro fita os olhos ali naquele homem e lembra como ele foi amado. E ama aquele homem intensamente, porque ele aprendeu com Jesus que os milagres, que a fé tem a ver com sentimento, sim, tem a ver com amor, sim, porque Jesus ele se compadecia do povo e por isso operava milagres. Jesus ele tinha misericórdia das pessoas e por isso ele as curava. Ele não curava para demonstrar que ele era o Cristo, que ele era o poderoso, que ele era o tal, que ele era o Filho de Deus. Ele não curava para se autoafirmar, mas por amor. E Pedro lembrou que Jesus fitou os olhos nele um dia e o amou profundamente. E ele fita os olhos naquele paralítico e demonstra o seu amor por ele, dizendo: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, eu te amo. E em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem prontamente saltou e levantou e glorificou a Deus. Aqui Pedro já era um homem convertido, um homem diferente, um homem transformado por Deus. E eu creio que Deus quer fazer o mesmo conosco. Ainda que já temos passado por uma grande conversão, há pequenas conversões que precisam acontecer na nossa vida. Eu quero te convidar a orar para que o Senhor trabalhe no meu e no teu coração essa noite.